Boa noite a todos. Oitavo episódio do Saúde da Alma, onde a gente fala sobre temas que envolvem a nossa alma, que envolvem os nossos sentimentos, as nossas emoções, temas que nos ministram, temas que nos trazem a percepção do quanto nós precisamos restaurar, curar, tratar questões que muitas vezes nós deixamos em segundo plano. A palavra de Deus fala que faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nós precisamos buscar essa saúde da alma, essa prosperidade na nossa alma, porque dessa forma nós vamos viver a vida plena que Deus nos deu. Nós vamos viver os propósitos de Deus aqui na terra. E eu quero começar, esse programa, começar essa live, dando boas-vindas para você que já aqui nos acompanha. Nós estamos nessa segunda temporada, nesse novo formato, mas já há 4 anos nós temos falado sobre a saúde emocional, a saúde mental e a saúde espiritual, porque é a base de tudo aquilo que nós vivemos, é a base de tudo aquilo que nós cremos, porque a partir daí nós vamos realmente olhar para dentro de nós, olhar para a palavra de Deus, olhar para as promessas e tudo aquilo que Jesus nos deixou como garantia de nós vivermos a vida abundante, porque esse é o propósito de você estar aqui. Você veio para viver um propósito e para viver a vida abundante. Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Eu quero aproveitar antes da gente entrar aqui no nosso tema hoje, como a gente tem essa saúde emocional, como a gente tem essa estabilidade emocional. Eu estava brincando aqui com o pessoal no estúdio, falei, agora eu preciso ter estabilidade emocional, né? Porque não estava conseguindo entrar. E é justamente nesses momentos de conflitos, esses momentos desafiantes na vida, que a gente tem que respirar, e buscar ter essa estabilidade. Porque não depende das coisas estarem boas para a gente estar bem. Aliás, na vida, como Jesus disse, que muitas são as aflições do justo, mas de todas ele tem livramento para nós, e nós vamos entender hoje como eu faço para ter essa estabilidade emocional, como que eu faço para ter esse equilíbrio e não perder, o equilíbrio nos momentos que eu preciso estar equilibrado. Então eu quero aproveitar, pedir para você que ainda não acessou aí o canal, dá o seu joinha, deixe o seu comentário e nos siga. E aproveite, mande agora para uma pessoa que você sabe que está precisando dessa estabilidade emocional. Aliás, todos nós. É impossível que a gente esteja sempre com essa, com esse equilíbrio, com essa sensatez, com essa consciência, mas vamos trabalhando isso para que a gente possa, sim, aprender, estar contente, feliz, bem em toda e qualquer situação. Isso é uma citação do apóstolo Paulo dizendo que ele aprendeu. Então, se ele aprendeu, eu e você também vamos aprender. Então, vamos hoje para o nosso tema, como ter esse equilíbrio emocional, como ter essa estabilidade, onde você não vai ficar vivendo de altos e baixos, às vezes mais baixos do que altos, Mas manter o equilíbrio. Claro, nós somos humanos, nós passamos por coisas na vida que nem tudo às vezes a gente vai ter o controle, nem tudo a gente vai ter a consciência que é importante naquele momento buscar esse equilíbrio, buscar essa estabilidade. Mas tem um caminho que o Senhor nos ensina. E hoje nós vamos falar sobre esse tema. Vamos começar com um tema, um versículo, como a gente sempre inicia aqui os nossos temas no Saúde da Alma. Isaías 33, versículo 6. É impressionante, porque qualquer tema que a gente vai falar sempre tem um versículo, tem um texto, algo que está ligado ao tema que nós vamos abordar. E hoje, ter estabilidade emocional. Olha o que fala Isaías 33, 6. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos.
abundância de salvação, sabedoria, conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Ó Sião, haverá estabilidade nos teus tempos. É muito importante a gente saber que o profeta Isaías, né, um profeta messiânico que já anunciava a vinda de Jesus, a vinda do Messias há muitos anos antes, e declarando, profetizando que haveria para Sião estabilidade, salvação, sabedoria, conhecimento, e o temor do Senhor é o nosso tesouro. Esta é a chave para nós termos estabilidade emocional. E eu quero, assim, colocar para vocês. Eu estava meditando sobre isso porque quais são os momentos da nossa vida que nós precisamos buscar ter estabilidade emocional? Principalmente nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias que você está passando aí por um luto, um desafio, aonde a nossa demanda ela é tão intensa. Aliás, nós exercemos muitos papéis na nossa vida, na sociedade, né? Eu, mãe, pastora, esposa, mulher, né, que tem o meu trabalho, tem minha atividade, e você também, você tem esses papéis na sua vida. E como é que a gente faz para, de repente, dar conta de todas essas coisas, dessas demandas? Às vezes você precisa se dedicar um tempo para a sua vida profissional. E aí fica muitas vezes uma questão familiar, emocional, o seu corpo fica cansado porque você precisa trabalhar, você precisa correr atrás. E é muito normal a gente ser cobrado pela sociedade, ser cobrado pela família, ser cobrado pelas outras pessoas e também por nós mesmos. Porque nós vivemos num mercado competitivo. Você precisa ser o melhor, você precisa se destacar, você precisa dar conta de tudo. Quantas vezes somos cobrados e nos cobramos essa perfeição, esse perfeccionismo, e ficamos muitas vezes sobrecarregados. Não conseguimos ser fortes, não conseguimos dar conta de tudo. Ou você está passando por um momento de desafio no casamento, na família, e que às vezes você não consegue se dedicar mais como você gostaria profissionalmente, ou porque você está passando por uma fase difícil, né, de mudança na sua vida, ou uma enfermidade, ou de pessoas que você precisa cuidar, e de repente você se vê sobrecarregado, você se vê desgastado, você se vê de uma forma que você fala, eu não estou conseguindo. E o grande problema, quando essa demanda, né, ela é grande, e nós temos essa exigência, essa cobrança, como eu disse, de fora e interiormente, o caminho é a frustração. E nós precisamos aprender a lidar com a frustração. Hoje nós vivemos um momento em que as pessoas estão muito ansiosas. Eu tenho conversado com algumas pessoas até mais próximas e que às vezes eu percebo que ela está com o pensamento, a síndrome do pensamento acelerado. A pessoa não consegue viver o presente. Ela está aqui, como estou aqui agora gravando, falando, mas a mente da pessoa já está lá. Qual é o próximo passo que eu tenho que fazer amanhã? E aqui, o aqui e agora não está sendo vivido. O aqui e agora não está sendo, vamos dizer, trabalhado da maneira que precisa. Até porque tem pessoas que dependem da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso amor, daquilo que a gente pode oferecer para outra pessoa. E se eu estou vivendo lá um passo na frente, 2 passos à frente, eu estou sendo roubada desse presente. Eu estou sendo roubado desse presente. E como é que a gente faz?
A gente precisa ter consciência que quando nós começamos a passar por esses sentimentos de frustrações, porque a gente não está dando conta, porque a gente não está conseguindo, a gente começa a entrar num campo muito perigoso. Porque a gente vai começar a escolher o que dá para fazer. E a vida, muitas vezes, não vai te dar essa chance de você escolher. Às vezes você precisa realmente fazer 3, 4, 5 coisas de uma vez. E aí, como é que eu faço para me manter estável, para me manter equilibrado, para me manter, né, com bom senso para tomar as decisões certas? Porque eu estou acelerado e o presente está sendo roubado. Existem pessoas que, por exemplo, estão com uma demanda e não conseguem realizar porque estão presas lá no passado. Existem questões do passado que não foram resolvidas. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo que ela tinha dificuldade de perdoar algo que tinha acontecido na vida dela. Uma pessoa específica. E ela, todas as vezes que ia fazer alguma coisa, vinha aquele pensamento. A pessoa me machucou, a pessoa me feriu, a pessoa me humilhou, a pessoa me impediu de ter, de viver alguma coisa. Aí essa pessoa fica lá no passado. Aí o raciocínio, as decisões, elas ficam comprometidas. Porque você está lá, ou no passado, ou você está lá no futuro. E o presente tem sido roubado. Nós vimos aqui a palavra em Isaías que Deus vai nos dar estabilidade nesse tempo. O tempo em que nós temos a palavra de Deus. O tempo que nós temos acesso à presença de Deus. O tempo que a gente tem de buscar em Deus a sabedoria, o conhecimento para atender essas demandas que humanamente muitas vezes é impossível. Será que é porque a gente não é disciplinado? Será que é porque a gente não tem força de vontade? Será porque a gente não sabe administrar os nossos tempos? Não, às vezes isso não é real. Às vezes você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa focada, você é uma pessoa disciplinada, mas mesmo tendo esse comportamento, você não consegue dar conta. E aí, como eu disse, gera frustração, porque vem um sentimento de culpa e aí a coisa começa a desmoronar e a gente não consegue mais ter o controle dessas coisas. Eu estava hoje meditando sobre algumas coisas e nós vemos aqui que nós precisamos exatamente vencer essas demandas, porque no nosso dia a dia nós temos inúmeras reações químicas do nosso cérebro, no nosso organismo, somada às respostas que damos diante de tudo o que acontece ao nosso redor. E aí o que acaba acontecendo? Um desgaste, um esgotamento emocional. E como a gente vai conseguir ficar equilibrado? Como a gente vai ficar estável emocionalmente falando? Quando existe toda essa pressão, quando existe toda essa cobrança, quando existe no nosso interior a culpa, como eu falei, a frustração, as cobranças que tem que dar conta de tudo. Às vezes ficamos olhando e nos comparando e quando a gente não atinge aquilo que muitas vezes é o nosso objetivo, os nossos sonhos, a gente começa a passar por um processo muito complicado. Nós vemos que quando nós temos motivos, né, no nosso interior de fazer e de realizar alguma coisa, a gente vai lá e consegue. Mas quantas vezes você estava motivado, você estava empenhado, você estava, né, focado
mas você foi lá e não conseguiu. Quantas vezes isso gera as acusações, a culpa e a frustração? Isso sabe o que significa? Quando eu não tenho estabilidade emocional, é que eu não estou sabendo gerenciar as minhas emoções. É isso mesmo. Tem uma frase, né, de Lacan, muito conhecida, que é: sintoma é uma mensagem. Então, de repente, você começa a entrar num nível de cansaço, num nível de estresse, num nível de irritabilidade, que é o reflexo daquilo que você está sentindo interiormente. Você não está conseguindo administrar as suas emoções. Quantas vezes você já se pegou, né, num nível de irritação e às vezes por causa de uma bobeira, por causa de uma besteira, por causa de uma coisa tão simples, você explode. Você transborda, né? É aquela gotinha que faz transbordar. E as pessoas olham e falam: nossa, como você é desequilibrado. Ou como você tá, se não fala, pensa. Como você tá desequilibrado. Nossa, que atitude mais estranha, esquisita. Mas a verdade é que a gente vem de um processo onde a gente não está sabendo administrar, gerir esses sentimentos. Então, se estamos desestabilizados emocionalmente, significa que não estamos tendo o controle sobre as nossas emoções. Aí você pode perguntar: mas a gente tem controle sobre as nossas emoções? É claro que sim. Eu posso estar sentindo nesse momento uma raiva. Eu posso estar indignada com alguma coisa. Eu posso estar sentindo um sentimento que não é um sentimento bom. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dominá-lo, porque isso é fruto do Espírito Santo, que se chama domínio próprio. Tentar impedir de sentir e tentar controlar não vai adiantar. O que você precisa é se antecipar e perguntar: mas por que eu estou desestabilizado? O que aconteceu na minha vida, na minha semana, no meu mês, ou o que está acontecendo no meu ano ou anos? Que essas mesmas coisas, elas vêm, me machucam, me decepcionam, me frustram e eu não consigo dar o próximo passo. Aí quando você vai ver, você acaba tendo uma atitude, um comportamento, sai da sua boca palavras que você não gostaria de ter falado, como a palavra de Deus: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele vai ser. Se o teu coração está cheio de ira, se o teu coração está cheio de cólera, se o teu coração está cheio de mágoa, a sua boca vai falar o que está cheio o seu coração. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso ter controle disso. Eu preciso controlar essas emoções, como eu disse, entendendo o motivo pelo qual eu estou assim. Na hora que a gente está sentindo a raiva, na hora que a gente está sentindo a amargura, a tristeza, isso já é um sintoma. Mas eu preciso ir lá na origem. Por que eu fiquei assim? Por que eu estou assim? Porque eu não estou conseguindo controlar as minhas emoções. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo no piloto automático. A gente vai se acostumando, vamos dizer assim, né? Nós temos temperamentos diferentes, nós temos posturas diferentes, nós temos coisas que são diferentes uma das outras. Ninguém é igual a ninguém, ok? Só que você também não é igual todo dia. Mas tem algumas coisas que você sempre vai reagir daquela maneira. Porque já se criou um hábito dentro de você. Então, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de falar a verdade, né? Eu sou uma pessoa verdadeira.
alguém falou alguma coisa para mim, eu já falo o que eu penso. É uma característica. Isso faz parte da sua personalidade, né? Faz parte do seu temperamento. E nenhum problema em falar a verdade. Só que, às vezes, a gente perde o ponto. A gente perde a noção de que aquilo que eu estou falando, que é uma verdade, está ferindo o outro, está machucando o outro. Eu estou ultrapassando uma barreira que não cabe a mim. Eu posso até enxergar, conhecer a verdade, mas eu preciso saber a hora de falar essa verdade. Então, por exemplo, como uma característica. Então, eu vou me acostumando. Não, quem quiser que me aguente. Eu sou assim mesmo, né? Quem já ouviu falar da síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim, Gabriela. E aí, aonde está a transformação? Aonde está a sua conversão, a sua mudança, o seu velho homem que ficou para trás, as coisas velhas que ficaram para trás e aquilo que Deus fez novo? É claro que a nossa personalidade, ela vai ser moldada, o nosso temperamento vai ser moldado, mas eu preciso entender que ser dessa forma pode, para mim, ser algo bom, mas de repente não é para o outro. Porque eu vou agredir, eu vou ferir, eu vou machucar. E ao invés de eu estar fazendo algo bom, eu vou estar fazendo algo que vai destruir relacionamentos. Você sabe que uma das coisas que mais fazem as pessoas romperem os relacionamentos é quando as pessoas têm essa instabilidade emocional. Você conhece pessoas, por exemplo, que você não sabe como ela vai acordar? Ah, não sei se hoje ela vai acordar de mau humor, se ela vai acordar de mau humor. Meu Deus, em nome de Jesus, que hoje esse humor esteja bom. Aí a pessoa é super fácil de se lidar, é uma pessoa ótima quando ela tá bem-humorada. E quando ela tá mal-humorada, ninguém suporta ficar perto dela. Só que a pessoa não percebe que ela está oscilando nas suas emoções e que ela precisa aprender, ouvir. Ela precisa aprender, olhar para dentro dela e pensar: por que eu tenho essas reações? O que aconteceu lá atrás, no momento que eu fui formado, no momento que eu fui, né, aprendendo a enxergar a vida, enxergar as pessoas e reagir? O que aconteceu comigo que me fez ser uma pessoa irritadiça, uma pessoa mal-humorada, agressiva? Isso não quer dizer, queridos, que você tenha que acordar todo dia, aleluia, bom dia, com muita alegria. Não, tem dia que você não vai acordar com esse pique todo. Ok, somos humanos, temos os nossos dias difíceis, os dias que a gente não se sente tão bem, porque alguma coisa aconteceu ou está acontecendo. Existe um processo interior que precisa ser trabalhado, mas ter estabilidade emocional. Eu estava hoje pensando em casa, né? E me veio assim a figura de uma pessoa que está num ringue, né? A gente tá vendo aí as Olimpíadas, a pessoa tá lá no ringue. Então, uma pessoa estável, ela é o seguinte, ela tem a preocupação de não ser nocauteada. Então, ao invés dela ficar recebendo e dando murro, recebendo, dando murro, ela se esquiva. Foi assim que eu imaginei. Então, a vida vem e começa a te dar burdoada. Você vem, tem uma luta, tem uma guerra, tem uma pessoa que se levanta contra você, você passa por um desafio financeiro, você perde o trabalho, sei lá, alguém te irrita, alguém te provoca. E aí o que você tem que fazer? Você tem que se esquivando. Você não pode perder a sua concentração. Isso é administrar as suas emoções. No momento que você está ali, você está com um adversário. E a gente tem consciência
contra o que a gente está lutando. E a palavra de Deus diz que a minha luta, a sua luta não é contra carne nem sangue. Então vamos dizer que essa pessoa, esse seu adversário não é a pessoa, mas é o que o inimigo está manipulando a vida dela porque quer te nocautear. Quer que você se desestabilize emocionalmente e que você aceite a provocação, seja provocado e revida. É isso que acontece com uma pessoa que não tem esse equilíbrio emocional. Quando ela não tem essa inteligência emocional, quando ela não tem esse discernimento espiritual, quando ela não sabe dominar as suas emoções. Aí, ao invés dele ir lá e se esquivando, então o que eu preciso fazer? Veio uma luta, veio uma guerra, veio uma afronta. Você vai observar e você vai entender que essa guerra, ela é espiritual. E que o inimigo quer? Quer te nocautear. Quer que você vá para o chão. Ele quer te derrotar. Em João 10:10 diz que ele é ladrão. E ele vem para matar, roubar e destruir. Preste atenção. Você não pode ignorar os desígnios de Satanás. Para que ele não leve vantagem, você precisa saber qual é o golpe que ele quer te dar. Às vezes a gente fica preocupado em revidar. A gente fica preocupado em acertar o inimigo. Só que a nossa preocupação, ela deve ser de como eu vou me esquivar. E sabe o que acontece? A gente vai cansando o nosso adversário. Ele está gastando energia tentando te derrubar, tentando te nocautear. E você só está lá na inteligência emocional, você só está lá no equilíbrio emocional se esquivando. E você está ali, ó. Eu sei exatamente o que isso está tentando fazer comigo. Mas eu vou respirar e eu vou ficar atento. E na hora que ele começar a se cansar, porque ele já não tem mais força de tentar te golpear, aí na hora certa, no momento certo, você vai e acerta o seu inimigo. É quando você dá a resposta certa. É quando você tem uma atitude que desestabiliza o inimigo, que desestabiliza aquilo que veio para te destruir. Então pense hoje, o que eu posso fazer no momento em que eu estou num conflito? Eu estou dentro do... Guarde isso. Eu estou num ringue e eu estou lutando contra isso. É o desemprego, é uma enfermidade, é uma situação financeira, é algo na minha família, enfim. O meu inimigo é isso? Não, o meu inimigo é espiritual. E o que o inimigo quer? Ele quer me nocautear. Ele quer me desestabilizar. Ele quer que eu fique perdendo força, tentando golpear ele. Então, quando eu estou, gerindo, administrando, controlando as minhas emoções, isso significa que eu estou no controle. Eu não estou sendo dominado. Eu estou dominando. E é só uma questão de tempo. Por isso, nós devemos buscar hoje o que está nos desestabilizando. Quais são as coisas que, quando aparecem na sua vida, você perde a sua razão, você se irrita, você se culpa, você se frustra, você se compara e você começa a se achar a pior pessoa do mundo. Nós vemos aqui, na palavra de Deus, que nós precisamos romper esses velhos hábitos. Nós precisamos romper com esse comportamento, porque olha que impressionante. Nós temos, em média, 26 emoções. Em média, uma pessoa, ela tem essa variação de 27 emoções. Então, como é que eu vou administrar 27 emoções dentro da minha demanda, dentro daquilo que eu preciso administrar? Então, eu vou buscar em Deus sabedoria.
né? Então, a palavra no Salmo 16, versículo 9, diz assim: porque sempre tenho o Senhor diante de mim, e o meu coração se alegra, e no íntimo exulto. Eu sempre tenho o Senhor diante de mim. E é isso. Quando você tem estabilidade emocional, significa que o Senhor está diante de você, te ensinando: filho, filha, não fala nada agora. Deixa a outra pessoa falar. Não interrompe. Não contra-argumente. Ouve. A palavra fala que a gente tem que ser tardio em irar-se. Nós temos que escutar. E a gente tem que ser tardio no falar. Às vezes a gente quer colocar para fora. A gente quer falar o que a gente está sentindo. Ou muitas pessoas se calam. Mas não se calam com sabedoria. Se calam porque são dominadas. E elas não têm também o controle das suas emoções. Elas não conseguem reagir. Então você vai buscar em Deus. Porque você vai sempre ter o Senhor diante de você. E Ele vai te ensinar a hora que você tem que agir, a hora que você tem que se aquietar, a hora que você tem que ouvir, a hora que você tem que falar, a hora que você precisa enxergar, a hora de ter um posicionamento. A mais famosa afirmação de estabilidade emocional está aqui em Abacuque 3,18. Que fala uma série de coisas ruins que podem acontecer com a pessoa no mesmo dia e que ela vai o quê? Exultar. Ainda assim, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Fala, mesmo que não haja vacas nos currais, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas do rebanho, mesmo assim, ainda assim, todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Esta é a estabilidade emocional que Deus quer te dar. Que você vai olhar para as dificuldades, para as demandas da sua vida que são difíceis, e você vai falar assim: mesmo diante desses desafios, eu vou me alegrar e eu vou me exultar no Senhor. Isso é ter gestão emocional. Isso é ter controle sobre as emoções. Eu não vou deixar que as circunstâncias me dominem, mas eu vou ter domínio sobre as circunstâncias. Amém? Paulo fala, Filipenses 4,12, aprendi estar contente. Oh, meu Deus, é difícil às vezes a gente estar contente, satisfeito, estável em todas as situações. Mas Deus tem isso para você. E é um processo, é um caminho, é um aprendizado que todos nós precisamos. Se Paulo aprendeu, nós vamos aprender também. Mas isso você precisa desejar. Você precisa desejar não ser mais uma pessoa desequilibrada. Não ser mais uma pessoa agressiva, não ser uma pessoa mais passiva. Uma pessoa cheia de culpa. Uma pessoa controladora, dominadora, querendo controlar tudo e todos, queridos. Não tem condição. Isso é sufocante. Isso arrebenta com qualquer pessoa. A palavra de Deus fala, por mais que eu consiga, eu não posso controlar, ter controle sobre a minha vida, mas sobre as minhas emoções eu posso. O que está acontecendo em volta, eu não tenho controle, que é o meu problema, que é o outro que está tentando me nocautear, que é essa situação que se levanta para me entristecer, para me deprimir, ou me deixar ansioso, preocupado, sem saber o que eu vou fazer amanhã, perdendo o dia de hoje, mas eu vou ter controle e eu vou buscar, porque eu vejo o Senhor diante de mim. E Ele vai falar comigo,
E Ele vai me direcionar e Ele vai dizer: filha, filho, calma, descansa em mim, entrega o teu caminho para mim, confia, e o mais eu vou fazer. Por mais ansioso que a gente esteja, a gente não pode ter o controle das coisas e saber exatamente o que vai acontecer, mas a gente pode ter paz em Deus. A gente pode ter paz para viver a cada dia e saber que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Efésios 4:31 diz: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Então nós precisamos o quê? Olhar para nós, olhar para dentro de nós. Para agora um minutinho e começa a olhar as coisas que você está desestabilizado, irritado, nervoso, ansioso, deprimido. E a palavra fala: tire a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, a murmuração. Tire isso, olhe para dentro de você e fala: eu não quero andar com esses sentimentos. Eu não posso aumentar um dia da minha vida, eu não posso mudar nada. Por mais ansioso e preocupado que eu esteja, eu vou confiar em Deus. Eu vou entregar o meu caminho ao Senhor. Ele está diante de mim, então Ele vai me ajudar. O que você precisa para vencer os teus desafios hoje? Sabe o que você precisa? Você precisa de paz. Você precisa ter certeza de que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. E eu quero passar aqui para vocês um exercício, tá? Para a gente ter estabilidade emocional, como a gente começou hoje um pouquinho mais tarde, devido a esse problema técnico, para a gente não se estender muito, tá? Nós vamos passar esse exercício. Primeira coisa, eu tenho aprendido nesses anos aonde eu vivi a depressão, depois eu tive uma fase de irritabilidade, enfim, de agredir, de não deixar que ninguém mais me machucasse. Eu já passei por várias coisas, acho que todos nós. A gente já teve os melhores dias da nossa vida e a gente teve os dias mais difíceis. E Deus me ensinou que eu deveria, como eu disse, olhar para dentro de mim. Às vezes a gente quer que as coisas em volta mudem. A gente quer que o marido muda, que o filho muda, que o chefe mude, que o pastor mude, que o irmão mude. Porque se essas pessoas mudarem, você não vai ficar do jeito que você tá. Se a economia desse país mudar, você vai ter mais dinheiro. Se as políticas, né, elas funcionassem e dessem o melhor para você, você não estaria passando por esse perrengue. Enfim, a gente vai achar culpados. Mas a gente sempre acha que se aquela situação mudar, eu vou ficar melhor. Ah, eu tô cansado, mas se eu for viajar, eu vou ficar bem. E a gente estabelece aonde vai estar a nossa estabilidade emocional. E isso é um grande engano. Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou dar 5 pontos importantes, se você puder, anote aí, ou depois você assista, né, aqui a gravação, anote. Mas você vai fazer esse exercício, porque foi dessa forma que Deus me ensinou a olhar para dentro de mim. Porque as pessoas falavam determinadas coisas. E eu tinha desculpa, não, mas eu sou assim. São os maus hábitos. É a forma como você foi criado, é a sua história de vida que te trouxe até aqui com toda a história que você viveu. E aí você fala: eu sou assim porque eu fui já machucada, já fui humilhado, já fui... E aí você vai se justificando que você é assim, porque você cria essa capa protetora. Mas, ao invés de você ficar achando que é o outro que tem que mudar, você vai pensar o seguinte: não é o outro que precisa mudar. Não é o outro que precisa ser do jeito que você quer. Você precisa mudar, porque o outro você não muda, mas você consegue.
ter esse controle nas suas emoções. Então, a primeira coisa que você vai fazer, nomear. Guarde essa palavra. Eu preciso nomear o que eu estou sentindo. Se você não prestar atenção, a gente falou aqui do piloto automático. Começa o dia, você já começa a fazer milhões de coisas e você não nomeia, você não olha para as coisas que você precisa fazer e você não se planeja no sentido de se preparar para ter que enfrentar aquela situação. É um exercício. Então vamos lá. Primeiro, nomear. Nomear o quê? O que eu estou sentindo, tá? Como eu me sinto? Faz essa pergunta para você. Como eu estou me sentindo todos os dias? Você acorda, aí você pode falar, não, hoje eu estou me sentindo bem, hoje eu estou me sentindo animado, hoje eu estou me sentindo com condições de vencer esse dia, hoje eu estou... Agora, tem dia que você acorda e você fala assim, eu estou me sentindo cansado. Por exemplo, um exemplo. Ah, estou cansado, a sua noite talvez não tenha sido boa, ou porque você tem muita coisa para resolver no dia e às vezes você já se sente cansado antes mesmo de começar a fazer. Então, como eu me sinto? Então, vamos lá. Você vai nomear. Você pode resumir, você pode especificar um pouquinho mais. Cada um faz do jeito que achar melhor. Então, põe assim, cansado, por exemplo. Me sinto cansado, ok. Me sinto hoje irritado. Eu tenho que nomear. Eu tenho que dar nome para aquilo que eu estou sentindo. Porque se eu não parar para pensar, olhar para dentro de mim e ver o que eu tô sentindo, queridos, como é que você quer cuidar da sua casa, da sua família, cuidar, ter um bom trabalho, um bom desempenho, se você não se conhece? Esse autoconhecimento, ele é muito importante. Então, assim, me sinto como? Fracassado, me sinto sozinho, enfim, como eu me sinto? Então, nomeie. Põe aí, número 1, nomear. Como eu me sinto hoje? Ok. É uma constatação. Eu estou me sentindo assim? Então você vai lá pesquisar. Às vezes pode ser que você esteja sentindo até 2 ou 3 coisas. Mas não trabalhe muitas coisas. Trabalhe no máximo 3 coisas, tá? Tô cansado, tô irritado e tô preocupado. Então, por exemplo, ok? Então nomeei. Então hoje ou essa semana eu percebo que eu estou dessa forma. A segunda coisa, eu preciso contextualizar. Como é que eu vou contextualizar? Faz sentido estar assim, já que... Aí você vai falar, faz sentido eu estar cansado, que foi, vamos dizer, a primeira opção? Faz sentido eu estar cansado? Por que eu estou cansado? Eu preciso contextualizar. Por que eu estou cansado? Estou trabalhando demais. Sou cobrado demais, um exemplo, né? Estou sobrecarregado de trabalho, não sei dizer não. Às vezes você está cansado porque você tem que fazer o que todo mundo quer. Você agrada todo mundo e aí você não consegue fazer o que você quer e o que você precisa. Aí você vai falar, faz sentido estar assim, já que estou sobrecarregado, não sei dizer não, tenho que gerar resultado. Quantas pessoas trabalham para gerar um resultado que fala, hoje eu estou cansado, mas eu preciso trabalhar e eu preciso trazer, preciso conquistar tal coisa. Então você vai contextualizar. Você vai falar o que você sente e você vai dizer por que você está sentindo isso. O que está, né, à sua volta te pressionando, te cobrando, né? Tenho que gerar resultado, já falei. Tenho que cuidar dessa pessoa. Às vezes a pessoa está cansada, não é nem porque ela tem os seus problemas para resolver. Às vezes ela tem que resolver o problema do outro, que não resolve. E aí eu quero resolver o problema do outro. E aí eu preciso contextualizar. Amém? Vamos lá? Terceiro lugar. Então, primeiro, nomear. Segundo, contextualizar. Terceiro ponto, para eu administrar e gerir as minhas emoções. Normalizar. Então, primeiro lugar, a gente nomeou. Segundo lugar, contextualizou. E terceiro, o que é normalizar?
Eu entender que, é claro, se eu tenho um nível de responsabilidade, eu vou estar cansado. Se eu tenho uma vida, né, que eu desejo ter sucesso, ser bem-sucedido, é muito normal eu sentir, né, essa pressão e essas cobranças. Eu preciso normalizar, porque de repente a gente começa a achar que aquilo que a gente está vivendo é tão grande, tão absurdo, e na verdade não, é a vida. É a vida que está aí, que você precisa vencer o mal de cada dia. Então, normalizar. Muitas pessoas se sentem assim quando tem muitas responsabilidades, tem uma vida de sucesso, ocupa um cargo de responsabilidade, é um pai, uma mãe de família, tem conta para pagar. Então, normalize. Não faça do seu problema uma tempestade, como se diz, num copo d'água. Mas normalize, sabe? Não seja tão duro com você mesmo. Olhe e fala assim, ok, eu vou conseguir. Quantas pessoas passam por isso? Milhões de pessoas no mundo inteiro. Então não se sinta a pior pessoa ou se culpe porque você não conseguiu dar conta. Porque esse dia não está sendo um dia legal, mas você vai ter o controle disso. O problema não vai te dominar, você vai ter o controle sobre os problemas, trazendo essa estabilidade emocional, buscando em Deus a paz que excede o entendimento. O quarto ponto é aceitar. É muito importante que você aceite essa fase de vida que você está vivendo. Que você aceite que, de repente, é um momento que você está desempregado. E as coisas estão mais difíceis. Você precisa aceitar que é o momento, de repente, você ter que mudar. Eu tenho vivido esses últimos anos, algumas mudanças na minha vida. E que eu respiro fundo e eu falo, não vou murmurar, em tudo eu dou graça. Eu vou aceitar porque essa que foi a carreira proposta por Deus. Esse é o desafio que eu preciso enfrentar. Eu não vou ser a mulher de Ló e eu vou olhar para trás. Aceite que é hora de sair desse lugar. Aceite que é hora de sair desse relacionamento. Aceite que é hora de você se cuidar, cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, mudar os seus hábitos. Aceite isso. Não lute contra essas coisas, mas olhe para dentro de você e fale, eu não quero mais, que é o quinto passo, agir. O que eu posso fazer para lidar melhor com isso? O que eu posso fazer para lidar com esse luto, com esse divórcio, para eu lidar com essas brigas e discórdias que eu tenho dentro da minha casa? Como que eu faço para lidar com essa fase difícil financeira? Como eu posso lidar melhor com as pessoas que muitas vezes não estão fazendo aquilo que eu gostaria que elas fizessem? Mas cada um tem um tempo. Então, se elas não mudam, eu vou mudar a minha forma de enxergá-las. E ter mais compaixão, exercer o ministério da reconciliação. Tá vendo como fica mais fácil? Quando você nomeia, contextualiza, quando você normaliza, quando você olha e fala, preciso aceitar isso. E o que eu posso fazer para mudar? Então você vê que é uma reflexão interior que você precisa. Agora, se você não nomear e se você não seguir esses passos, você vai continuar metendo os pés pelas mãos, ou você vai continuar vivendo ansioso, você vai continuar com essa síndrome do pensamento acelerado, ou você vai ficar na dor do seu passado e as coisas vão continuar instáveis na sua vida. Mas se você quer essa estabilidade, você precisa olhar para dentro de você e buscar em Deus o domínio próprio. Eu quero terminar essa palavra dizendo que, para mim, um dos exemplos que eu gosto muito e que eu aprendo muito é com a vida de José. José, ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada,
Ele tinha tudo para ser uma pessoa murmuradora. Ele poderia ter deixado de viver o sonho que Deus plantou no seu coração. Mas os seus irmãos tinham inveja dele e venderam. Os seus pais não compreenderam também aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele foi para o Egito, ele foi ali discriminado, ele foi como escravo, ele foi julgado e condenado por algo que ele não tinha feito. Mas ele preservou, ele geriu os seus sentimentos, ele administrou os dias maus da sua vida. E ele não se perdeu na caminhada porque ele acreditava que aquele sonho que Deus tinha dado para ele não era uma ilusão, não era uma fantasia, mas era um propósito que ele tinha aqui na terra para viver. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você, se você olhar para as pessoas que te fizeram mal, se você olhar para as coisas injustas que aconteceram na sua vida, se você olhar aquilo que você poderia ter tido de oportunidades e não teve, e se você continuar achando, e se você continuar achando que a sua vida ela é assim porque as pessoas fizeram, porque a vida foi ruim com você, eu quero dizer, o que você vai fazer com essas coisas? Como é que você vai administrar aqui dentro? Porque essa capacidade Deus te deu, não de mudar o que está à sua volta, mas de transformar o teu interior e buscar essa estabilidade. Porque você vai aprender a estar contente, feliz, satisfeito, de bem com a vida, mesmo quando tudo está sendo contrário para você. Guarde esse exemplo de José e espere que no tempo certo, aqueles que se humilham serão exaltados. E sabe o que é lindo na história de José? Quando ele se reconciliou e ele viu seus irmãos que nem sabiam que ele era o primeiro-ministro, não reconheceram José, ele não culpou os seus irmãos, nem a família, nem ninguém. Ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha vivido fazia parte de um propósito. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. O que vai mudar é como você vai administrar interiormente as guerras, as lutas e as demandas da sua vida. Porque Deus é por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então receba esta palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos e fala: Senhor, eu preciso ter estabilidade emocional. Eu quero, Senhor, olhar para dentro de mim e enxergar as coisas que precisam ser mudadas. Às vezes eu quero mudar o outro, mas a mudança ela tem que acontecer de dentro para fora. Espírito Santo de Deus, obrigado por este programa, porque mesmo diante dos desafios que tivemos que enfrentar, para trazer essa palavra, o Senhor esteve conosco. E eu sei que cada um que está me ouvindo agora e que precisa, Senhor, ter controle das suas emoções, que precisa saber controlar as coisas que interiormente estão, Senhor, disfuncionais, coisas erradas, hábitos errados, a forma como nós criamos a nossa mente, os nossos sentimentos de forma errada. Vem, Espírito Santo, dá o domínio próprio, traz o equilíbrio, traz essa estabilidade, que possamos, através da sabedoria e do conhecimento que o Senhor tem para nós ajustarmos as coisas que precisam ser ajustadas e aprender, estar contente, estar bem, e mesmo diante de tantas notícias e tantas situações contrárias. Espírito Santo, que o Senhor nos dê domínio próprio, para que nós sejamos tardio em irar-se, mas que estejamos prontos para ouvir a Tua voz, a voz que fala no nosso coração e que diz o que precisamos fazer na hora que precisamos. Espírito Santo, toca a vida de cada um e que possamos, através desse exercício, Senhor, enxergar melhor aquilo que estamos interiormente sentindo e não estamos conseguindo administrar. Que venha a Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua unção
eu oro e eu abençoo os teus servos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Se você gostou, curtiu e se você aprendeu coisas aqui, deixa aí o seu comentário. Eu não sei se a gente tem perguntas para o programa de hoje. A gente teve aqui uma oscilação aqui, né? E a gente teve que interromper, tivemos já uma guerra aqui para começar esse programa, mas glória a Deus porque você ficou aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e quero pedir para você, né? Nós vamos acertar essa diferença que deu, vamos colocar no ar, então mande para uma outra pessoa. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, e nós temos aqui vários temas importantes que eu tenho certeza que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor, a você ter essa saúde, né, na sua alma e aprender com a palavra de Deus como viver a vida da melhor forma, porque Deus te deu vida e vida em abundância. Eu estou na Renascer Vila Isabel, ministrando às quintas-feiras, às 19h30 e domingo, às 18 horas. Alguns domingos pela manhã também eu estou ali em Vila Isabel, na Boulevard 28 de setembro, 258, em Vila Isabel, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. Mas se você quiser, entre nas minhas redes sociais. Nós temos aqui o canal do YouTube, que você pode deixar também um comentário, uma pergunta. Ou você também pode acessar as minhas redes sociais, o meu Instagram, Rosana Abud, tá? Deixa lá no direct se você tiver, sei lá, qualquer situação, uma pergunta, uma informação, e eu vou ter o prazer de te responder. Que você tenha aí uma noite maravilhosa de descanso, de renovo, e não se esqueça, assim como você imagina em sua alma, você vai ser. E essa estabilidade emocional, o Espírito Santo te dá o domínio próprio, e você não vai ser dominado, mas você vai ter o domínio sobre todas as coisas. Um bom descanso, um beijo no teu coração e até o próximo programa. Deus te abençoe.